Acontece que a luta feminista é a luta pela igualdade, portanto é uma luta socialista. E aí gente, tudo bom? Seguinte, hoje nós vamos, nesse Rudá Analisa, falar um pouco sobre o machismo. Mas não sobre um machismo genérico, mas nós vamos falar sobre machismo e esquerda. A gente está tendo várias situações muito constrangedoras, né? Até mesmo discursos do Lula, que rapidamente quem o apoia, sempre o apoiou, diz que é um escorregão, a gente tem que entender e tal. Como falar, agora nós temos um ministro que vai embelezar o ministério, né? Ou então, todo homem prefere a amante do que a esposa. Falas muito estranhas, né? Para quem de certa maneira identificado como campo da esquerda. Mas antes da gente entrar, que eu vou começar com uma historinha aqui, real, muito importante, para a gente ilustrar melhor que não é só um caso do Lula, porque poderia ser um caso isolado, né? Mas não é só do Lula. Eu vou lembrar para vocês que divulguem ao máximo o da Analisa, é um esforço do Instituto Cultiva, com produção da Vivian, coordenação da Mafê, apoio do pessoal desse local aqui super interessante que vocês estão vendo, do Mind Hunters, fica aqui perto da Avenida Heitor Penteado, aqui em São Paulo, meio Pinheiros, meio Sumarezinho, meio alguma coisa. É todo um esforço de edição, Nanda, Tito. Bom, se eu começar a citar aqui, eu vou esquecer alguém, aí depois os caras me pegam, falam, Se me esquecer, você não gosta de mim. aquela coisa. Então, mas é muita gente e a gente está entregando isso para vocês de graça. Se você acha que está sendo válido, divulgue. Eu acho que o mais importante é divulgar, se inscrever nos canais do YouTube, do Spotify, do Instagram. Mas divulgue o link para muita gente. Se inscrever no canal, clica lá no sininho, que é para você receber mensagens do próprio canal dizendo tem mais um vídeo ou um podcast que entrou no ar, e mande suas perguntas. Todos esses canais têm um chat, né? Um lugar para você escrever lá o que você achou, tal. Escreva perguntas que nós estamos colhendo essas perguntas para um outro programa mais curto chamado Fala Rudá, em que eu respondo as questões que vocês estão trazendo para nós. Para a gente é muito importante ter esse diálogo com vocês, isso nos alerta, às vezes ajuda a gente a corrigir algo, ou até aprofundar algo que a gente nem pensava, mas para responder a gente tem que se qualificar, né? Se bem que o pessoal aqui faz uma sacanagem, eu vou contar um negócio para vocês que vocês não sabem, eles não me dão a pergunta antes, eles me dão assim a queima-roupa, e eu tenho que me virar nos 30, né? Assim, é como se fosse uma enciclopédia ambulante, que eles assim, cai assim, a neve fala, Qual é a composição da e neve? aí eu tenho que me virar nos 30, né? Bom, é água, né? Então isso eu sei, mas podia ter uma coisa pior. Mas vamos lá, vamos voltar então. Eu vou começar sobre esse tema, sobre machismo e esquerda, lendo um caso que vocês vão ver na tela aí, a matéria sobre esse caso. A vereadora do PT, Verônica Lima, que foi a primeira mulher negra eleita vereadora em Niterói, aquela cidade que você pega a balsa do Rio para ir até ela, né, fica do lado do Rio de Janeiro. Ela foi atacada dentro da Câmara Municipal em 2021, durante uma reunião de trabalho dos vereadores. E o que foi muito interessante, né, é que a Verônica Lima é feminista e é lésbica, ela foi atacada nada mais, nada menos por um outro vereador do PSOL, que perguntou para ela se ela queria ser homem, e disse que se é o caso ele ia começar a tratá-la como homem. Bom, eu queria voltar aqui para, em primeiro lugar, é um problema desse vereador aqui, ele ainda não identificou a diferença de homem para mulher. Tem uma dificuldade para entender isso, né? Que mostra que ele talvez, se tivesse aula de sexualidade, ele não cometeria erro tão grosseiro como esse, né? Mas aí fica esses bolsonaristas, Que sexualidade em casa. como se pai e mãe falassem com os filhos, né? Mas em todo caso,
A segunda questão é que o cara é da esquerda, e atacando uma mulher da esquerda, e falando se ela quer ser homem, mas ela não falou nenhuma vez que ela queria ser homem. Por que ele quer dizer isso? Porque ela tem, laços afetivos e atração por mulher, então uma mulher que tem atração pela mulher vira homem? Então onde que ele tirou isso? A grande questão não é essa, que vocês sabem que eu estou aqui ironizando ao máximo, uma coisa que é séria. A grande questão é: esquerda pode ser machista? Vejam que tem uma linha identitária no Brasil que fala de esquerdo macho ou sei lá o quê, que acha que existe esquerda que é machista. Esse Fala Rodar é para a gente aprofundar um pouco isso. É possível ser de esquerda, falar que é de esquerda e ser machista? Eu já vou responder. Não é possível. Isso aqui é uma dicotomia. Se você é de esquerda, vamos imaginar o seguinte: é possível você ser cristão e não acreditar em Deus? Não é possível. Você pode fazer várias escolhas, mas se você abraça teologicamente uma concepção cristã ou qualquer outra religião, não tem como você dizer que você não acredita num ente etéreo que de alguma maneira nos une numa vida de humanos, né? Uma espécie que de alguma maneira se relaciona com outro como irmãos. Não tem como fugir disso. A mesma coisa é o machismo à esquerda. Não tem como você ser de esquerda, não adianta se filiar num partido ou num movimento social para sair com a carteirinha e falar: Você é de esquerda. não dá para ser. Para você ser de esquerda, você tem que ter alguns princípios que te orientam. Veja, não tem nada a ver com a natureza. Eu coloquei outro dia no Twitter essa questão, fiz um fio, e aí uma pessoa falou: não, mas você quer que as pessoas sejam absolutamente lineares, mas é da natureza humana a contradição tal. Eu concordo que é da natureza humana ter contradições, a gente se pega, por isso que tem psicanalista, né? Porque se a gente fosse tão linear, para que a gente vai no psicanalista para falar: ih, eu não estou fazendo uma coisa que eu gosto, eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo segurar, porque a gente não tem controle total. Mas tem uma diferença aqui. A diferença é que quando a gente faz uma escolha de princípios, como ser de esquerda, eu tenho que ser coerente com essa escolha. E não tem como alguém ser de esquerda e ser machista, como não tem como ter alguém que é de esquerda e ser racista. Então eu vou começar explicando por quê. Em primeiro lugar, porque ser de esquerda, e se vocês têm alguma dúvida, leiam esse livrinho aí, Esquerda e Direita, do Norberto Bobbio. Ele virou uma espécie de referência mundial de quase todas as correntes ideológicas no mundo, porque ele é muito claro, muito objetivo, ele facilita a vida. E ele vai dizer o seguinte: o que é ser de esquerda? É lutar pela igualdade, é ser igualitário. E essa ideia de igualdade não é uma ideia de igualdade econômica apenas, porque os economicistas gostam de falar: não, É pra todo mundo ter renda, é pra não ter patrão. é também. Mas a questão central, filosófica de quem é de esquerda, é que nós, seres humanos, temos a mesma potência e direito político e de felicidade, e, portanto, de tomada de decisão. Ora, se nós, ou quem se diz esquerda, ele se baseia no princípio de igualdade da espécie, isso significa que não adianta ser branco, ou ser amarelo, ou ser vermelho, ou ser negro, o que for, para definir uma escala de igualdades ou desigualdades, né? O mais igual ou mais ou menos, tal tipo Revolução dos Bichos, né? Na verdade, o centro da concepção da esquerda é que todos nós somos iguais, formalmente iguais. E a biologia não redefine o nosso direito político, o direito social, não redefine, né? Nós temos, obviamente, funções e até limitações físicas, né? Eu, por exemplo, tenho um problema na minha lombar porque eu tenho pisado errado, eu tenho uma limitação física, mas isso não define que eu não possa ser eleitor. Ou seja, quem tem problema na lombar não pode votar? Não, nós somos iguais com aquele que não tem problema nenhum na lombar, né? É essa que é o princípio que é diferente da direita. A direita acha que a diferença entre nós, inclusive de ambição, a diferença física, define
a desigualdade social, ou ela justifica a esquerda, não. Então não tem como ser racista e ser de esquerda. Assim como não tem como ser machista e ser de esquerda. Toda esquerda, homens e mulheres, são feministas. Esse é o primeiro ponto. O Engels, num livro histórico que ele escreveu sobre a família, a propriedade privada e o Estado, ele vai usar uma pesquisa do Malinowski, famosa, eu não vou entrar em detalhe aqui, para dizer que, na verdade, o patriarcado e, portanto, a base do machismo nasce de uma coisa muito interessante da acumulação de bens. Basicamente é o seguinte: o Malinowski vai estudar uma ilha e percebe que lá o que funciona é um matriarcado, ou seja, a estrutura toda de familiar é baseada na linhagem familiar das mulheres. Então, isso significa que a mulher ela podia ter relações sexuais com outro homem que não era da família dela. Ao ter relações sexuais, se ela engravidasse, ele estaria dando como presente para a família dela, então aqui o irmão, os pais dela, está dando como presente mais um membro da família. O Malinowski vai perceber que o pai não biológico, mas cultural da criança que nasce daquela mulher é o tio da criança, biologicamente, é o irmão da mãe, porque a estrutura era toda matriarcado, era toda relacionado com a mãe. E aí a família, muito feliz de saber que ia ter um novo membro, dava um presente para aquele homem de outra família que tinha engravidado aquele membro da família. E essa ideia de acúmulo de bens através do sexo, o Engels, o camarada do Marx, vai desenvolver nesse livro e daí ele vai construindo a ideia de um poder central e do Estado. É só para deixar claro como que a esquerda classicamente teoriza sobre isso, eu estou citando só um clássico. Eu queria dizer para vocês que há uma condição que vem acelerando ou vem afrouxando aqueles que têm esse tipo de pensamento, vem afrouxando o seu rigor na conduta social. Claro que aqueles que não são de esquerda são mais facilmente engolidos pelo machismo. Mas mesmo quem é de esquerda vem vivendo nos últimos tempos uma nova condição do seu papel social que também gera uma insegurança muito grande no papel masculino e faz a gente ver gente que se diz esquerda dar uma escorregada e ficar claro que de esquerda ele tem pouco, a não ser a disputa pelo poder e está afiliado a alguma corrente. Mas no fundo ele não é de esquerda. O que eu estou querendo dizer? O que mudou nos últimos anos? É a crise da virilidade. Há muitos estudos, vocês estão vendo a capa de um livro, aí vocês estão vendo o Clint Eastwood na capa com um revólver, um daqueles filmes que ele fazia lá de Bang Bang, não sei o que, de faroeste. Não era faroeste, né? Bom, o fato é que o Clint era foi durante muito tempo um ator que expressava essa macheza, né, essa virilidade masculina. É engraçado que o Maquiavel, lá naquele período que lá atrás, ele vai falar que a ideia de virilidade, ele chama de virtude, né? A ideia de virilidade como a base da conquista da fortuna, é daí que vem a virtude, né? Se vocês quiserem uma tradução meio boba, a virtude do governante para o Império Romano era a capacidade viril masculina de seduzir a deusa Fortuna. Então, assim, era como se a deusa, por ser feminina, ela fosse conquistada pela capacidade da força masculina, atraída, aí lhe daria poder, lhe daria bens, né? Essa é a ideia da fortuna, da sorte, né? Que ela dá para aquele que a conquistar. O Maquiavel vai dizer que não é bem assim. A virtude do governante não é exatamente o poder viril e da força, mas é a habilidade dele, é a capacidade de jogar, e não exatamente a força. É também a sedução, mas é uma sedução não violenta. Bom, lá atrás já tinha um importante estudioso da política que vai fazer um questionamento, começa a questionar
quantos séculos atrás, sobre essa ideia de virilidade. Só que no final do século XX, na verdade, já no final da década de 1960, com o movimento hippie, com a revolução sexual, com a pílula anticoncepcional, essa ideia de um padrão de conduta, inclusive sexual, e de um papel familiar, né, das mulheres, ela é quebrada e pouco a pouco, em seguida, elas começam a entrar no mercado de trabalho. E ao entrar no mercado de trabalho, o papel do homem vai se desfazendo, aquele papel viril de provedor, do cara que sexualmente ele tem que polinizar todas as flores do mundo, esse papel vai sendo questionado. E o que a gente vem vendo cada vez mais é que há uma reação mundial dos homens em função dessa crise da virilidade, que os torna cada vez mais conservador, mais agressivos, atacando as mulheres como se eles tivessem um direito conspurcado por essa discussão de cada vez mais liberdade da mulher. O que ela está pensando agora? Que é um homem? E isso acaba entranhando várias outras estruturas de poder e, infelizmente, também nas estruturas de poder da esquerda. Ao entranhar essa visão, ela tem várias decorrências. De um lado, você tem cada vez mais jovens, cada vez mais conservadores, se não é na ideologia expressa, é no comportamento. Então, jovens pais que só estão trabalhando, não ficam com os filhos, não dividem, não fazem comida, não lavam nada de casa, nem louça, nem banheiro, não tem divisão nenhuma. O discurso é muito bonitinho para fora, né, da igualdade e tal, mas na prática, no fundo, eu sou provedor da família, como era o meu pai, e ponto. Mas você tem também, no outro campo, gente que pouco a pouco vai construindo uma ideologia, principalmente no campo da direita, mas é comum, como vocês viram aqui o caso da vereadora do PT de Niterói, do que é a cultura incel. Vocês viram agora rapidamente falando sobre isso na minissérie Adolescência, né? Mas o incel é homem absolutamente inseguro, morrendo de medo das mulheres e tratando as mulheres como se fossem bruxas. De tal maneira que o incel pensa assim: olha, as mulheres a gente pode até usar sexualmente, um namorico aqui, mas não muito profundo, mas casar não. Porque elas são perniciosas. E elas, no fundo, estão destruindo a gente. Eu não vou falar muito do filme Adolescente, mas vou contar só um casinho lá que você se lembra, que era a ideia do menino dizer: olha, estatisticamente, 80% das mulheres só gostam de 20% dos homens, portanto sobra um monte de homem que não tem ninguém, era abandonado, e ele tem vergonha, porque ele não é querido. O incel é um pedaço, gente, que justifica a vida dele infeliz com um ataque violentíssimo às mulheres, né, um desprezo, um medo, e isso vem transbordando na sociedade. E ao invés da esquerda se levantar contra isso, reafirmar seus princípios, vem relaxando cada vez mais essa luta. Eu vou terminar aqui com uma ideia importante e talvez polêmica, não devia ser. O feminismo, portanto, para a esquerda, é o DNA da esquerda, assim como o antirracismo. É a luta pela igualdade. E, portanto, para a esquerda, o feminismo não é liderado só pelas mulheres. É liderado pelas mulheres. É evidente que elas têm protagonismo nas lutas delas, mas também é liderado pelos homens. Porque os homens não estão apoiando uma luta. Porque se for apoiar, não é exatamente a luta pela igualdade. Mas se é o centro do nosso pensamento, dos nossos valores, a luta feminista é dos homens também. Não tem, portanto, uma competição de gênero, quem é que vai na frente de uma luta pelo feminismo, ou por uma luta feminista pela igualdade de gênero. Na verdade, há uma cooperação. Eu já ouvi uma vez alguém falar: não, mas para você ser feminista, você tem que ser afeminista, você tem que sentir as dores da mulher. Não, não, isso é populismo. Eu sempre vou ser um homem. Não adianta fingir que sou uma mulher, sentir que eu sofro. Acontece que a luta feminista é a luta pela igualdade. Portanto, é uma luta socialista. É uma luta de mudança do mundo,
é uma luta pela igualdade, de uma utopia, de uma construção de um novo mundo em que há igualdade de gênero, né? Portanto, não existe um ajudando o outro a ficar igual. Os dois estão lutando por uma sociedade comum. É um projeto estratégico, portanto. Bom, espero que nesse Rudá Analisa a gente pelo menos tenha aberto um debate franco entre nós. Citamos alguns livros, mande sua pergunta, porque quem sabe, através da pergunta, a gente continua esse debate que é importantíssimo para a identidade da esquerda. Não adianta Falar, foi só uma escorregadinha. Eu só apertei o gatilho, mas quem matou foi a bala. Meu dedo só apertou o gatilho, né? não é brincadeira isso, é uma identidade, né? Se inscreva nos nossos canais, divulgue esse vídeo. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, nós estamos no Instagram. Clica no sininho, mas divulga, gente, divulga. E para todos os seus amigos, para os vizinhos, se você está viajando para outro país, divulga também, né? Eles não vão entender muito em português, mas você sabe que tem lá aquele tradutor, não é muito bom, né? Mas acho que no YouTube, o Google também tem. O cara pode ouvir a gente e coloque sua pergunta. Coloque as perguntas que você tem sobre esse Rudá Analisa ou qualquer outra questão sobre a Botiva, que nós vamos responder naquele nosso outro quadro que se chama Fala Rudá. E nós temos tudo mais, né? A Mafê, agora a Mafê com Leandro, que fez um sucesso danado. Eu finjo que eu não fiquei com inveja, mas eu fico, né? Imagina, o primeiro videocast da Mafê com Leandro já foi para mais de 13 mil visualizações. Eu tô achando que na verdade são eles mesmos, sabe? Igual esse negócio do BBB, eles mesmos ficam clicando lá e vai aumentando a visualização. Eu vou depois fazer uma pesquisa sobre isso. Falou, gente, até o próximo Rudá Analisa. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.